Nem toda guerra é o que parece. Tem uma coisa curiosa sobre liderança que a gente demora para perceber e normalmente a gente só percebe quando isso gera algum desgaste. No começo, tudo gira em torno ali do desafio, a meta, o projeto, o problema que a gente quer resolver. A pressão vem de todos os lados. Você entra naquele modo execução automático, né? Você quer trazer resultado. O foco total é em dar certo, é em responder obviamente de forma rápida, trazer o melhor resultado. E você faz isso, e você entrega, e você resolve, e você avança no que precisa avançar. Mas tem um detalhe que passa batido e ninguém percebe, ou ninguém te ensina, pelo menos, a olhar para isso desde o início, né? Você não presta atenção em quem está fazendo isso do seu lado. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou especialista no desenvolvimento de pessoas e você está no podcast Spoilers da Vida. Se você ainda não conhece a gente e se é novo por aqui, não deixe de assinar o canal e ativar as notificações para que você seja avisado toda semana quando sair um conteúdo exclusivo que eu já venho produzindo aí há mais de 7 anos, né? Se você preferir, também pode acompanhar a gente nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. E o foco dessa temporada, como você já deve saber, é liderança. E hoje a gente vai falar sobre pessoas que cercam os líderes nos seus desafios. Nenhuma guerra dura para sempre, por mais intensa que ela pareça no momento. O problema muda, o cenário muda, a empresa muda, as prioridades mudam. E muitas vezes você também vai mudar no meio desse caminho, né? O que parecia urgente há 6 meses, hoje já não ocupa metade da sua cabeça. E é nesse movimento meio que silencioso que uma coisa começa a ficar clara. O desafio nunca foi a parte mais importante do problema. Ele só parecia ser, porque era o que estava na sua frente naquele momento. O desafio, ele passa, ele vai embora, mais cedo ou mais tarde ele vai mudar ou ele vai embora. Mas as pessoas que estiveram com você naquele desafio, elas ficam, ou às vezes não, né? E isso depende exclusivamente de você. Tem muito líder bom, competente de verdade, que cai nessa armadilha sem nem mesmo perceber. Ele resolve tudo, ele é rápido, ele é inteligente, ele tem aquele repertório técnico muito bom, ele dá conta das situações difíceis e isso vira inclusive a identidade dele, né? Ele é conhecido por ser assim. Só que enquanto isso, ele vai criando um padrão que no início não parece problemático, mas que no final acaba trazendo aí grandes consequências. Ele centraliza as decisões importantes, ele assume mais do que ele deveria, ele corrige mais do que ele desenvolve as pessoas, ele acelera as entregas, mas ele não constrói a base. Então, no curto prazo, isso funciona e até impressiona algumas pessoas. Falam, nossa, o cara é um talento, né? A gente sempre ouve essa palavra, aquele cara é um talento. Mas no longo prazo, chega um momento em que ele olha em volta e percebe que o time não está ali com ele de verdade. E é exatamente esse ponto que você não pode deixar chegar na sua carreira. Ter pessoas no time não significa automaticamente ter pessoas do seu lado. Tem gente que entrega a tarefa no prazo, que responde mensagem, né, e-mail rapidamente, que participa das reuniões, que cumpre ali o que foi pedido sem nenhum problema, mas que não sustenta você quando a coisa aperta de verdade. A gente sabe que esses momentos, né, vão acontecer. Não questiona quando deveria, não se posiciona quando ele tem ali a possibilidade de fazer a fala dele, não puxa a responsabilidade além do mínimo que ele tem explicitamente demandado. E na maioria das vezes, isso não é sobre falta de capacidade. A gente sabe que tem pessoas muito boas. É sobre falta de construção daquele relacionamento que você precisa ter com eles. Existe um momento, e normalmente ele vem depois de algum desgaste acumulado, em que o líder começa a perceber que o problema não é o tamanho da guerra, é como ele está entrando nela, sozinho, mesmo que ele esteja ali rodeado de gente. E essa percepção, ela muda mais do que ela parece, só depende de como o líder vai lidar com essa informação. Imagina o seguinte cenário, amanhã você muda de empresa ou de área ou decide começar algo completamente novo, do zero, sem estrutura nenhuma pronta, sem time montado ou um time novo, sem histórico e nem nenhum conhecimento prévio. Quem do seu time atual você levaria? E aqui não é sobre, eu tenho os melhores talentos técnicos, nem os mais rápidos, nem aqueles que entregam melhor, mas aqueles que você confia de verdade, de um jeito que você não precisa ficar testando o tempo todo. Aqueles que vão fazer você se sentir seguro no momento de pressão, que eles não vão desmoronar, que eles vão falar o que precisa ser dito, mesmo que isso traga ali um momento desconfortável com você, porque eles sabem que você vai estar apto para ouvir. Eles não vão desaparecer quando a situação ficar complicada, muito pelo contrário, eles vão se aproximar. Essas pessoas que você deve dar atenção. Muita gente lidera como se o trabalho fosse basicamente
controlar a execução de quem está ali do seu lado, garantir que tudo aconteça como foi planejado, mas na verdade a gente sabe que liderança é muito mais do que isso, né? Tem muito mais a ver com construir gente, desenvolver pessoas que vão sustentar a execução, mesmo quando o plano mudar, porque ele vai mudar. Isso dá mais trabalho, é mais lento, é mais desgastante, no início pelo menos, né? Mas isso não gera ali um resultado imediato no curto prazo, mas gera um resultado muito grande no longo prazo. E às vezes até parece que você está perdendo tempo ali, muito entre aspas, né? Mas quando isso começa a funcionar, quando isso começa a aparecer, a mágica chega e aí surgem aqueles times de alta performance, né? Que você ouve tanto falar. Tem muita coisa importante para entender antes de qualquer técnica ou ferramenta que eu vou te apresentar aqui. Isso não é sobre liderança, é sobre como o ser humano funciona. A gente gosta de acreditar que o trabalho é estritamente racional. É meta, é estratégia, é execução, é planejamento. Mas na prática, a maior parte das nossas decisões, e principalmente da energia que a gente coloca nelas, não vem do lado racional, vem de um lugar emocional. E esse lugar é profundamente influenciado por uma coisa muito importante que você tem que gravar agora e sempre: segurança. Segurança psicológica não é clima leve, muita gente acaba confundindo isso, acha que criar um ambiente bom e deixar tudo confortável, evitar conflito, manter todo mundo bem. Não é isso, gente. Segurança psicológica é um conceito da psicologia muito estudado, não tem nada a ver com isso, é outra coisa. É quando a pessoa sente que ela pode se expor sem ser punida, sem ser julgada, ela pode discordar sem ser ali isolada daquele grupo porque ela está discordando, ela pode tentar algo novo, ser criativa, sem medo de ser julgada ou de errar de forma imediata. Não tem a ver com ausência de cobrança, muito pelo contrário, tem a ver com a qualidade da relação que você tem dentro de momentos onde você pode ter uma certa pressão. E atenção, antes de você pensar sobre o ambiente, o seu corpo já reagiu a ele. Se você está num ambiente de tensão constante, o seu sistema nervoso, o seu sistema entra em alerta. É mais cortisol, é mais defesa, é mais adrenalina, é menos abertura para conversas. E isso afeta diretamente a sua capacidade de aprender, a sua disposição para colaborar com o resto do time, a sua clareza para tomar decisões. Ou seja, não é só o comportamento, é fisiológico, é biológico, né? Acontece dentro da gente e acontece de uma forma que você não consegue controlar. Esse ponto é interessante, mas o que acontece quando a gente tem o outro lado da moeda, um ambiente psicologicamente seguro? Quando existe confiança real, né? A gente aqui está trazendo a realidade dentro de um time, você tem menos retrabalho, você tem menos necessidade de estar controlando ali no detalhe o que cada um está fazendo, menos aquele alinhamento repetitivo das intenções, menos energia gasta naquela política interna de manter todo mundo trabalhando. É como se o sistema ficasse mais leve, mais conciso, não porque ele ficou mais simples, a gente sabe que não é simples, né? Mas porque as pessoas elas estão jogando juntas. E muita gente acha que confiança só se constrói em momentos bons, quando tudo está funcionando perfeitamente. Na verdade, a gente sabe, quem já passou por momentos de pressão, né, sabe que é bem o contrário, né? Confiança se constrói principalmente naquele caos, naquele desafio, no momento de crise, quando alguém erra e não é exposto, mas está ali todo mundo junto para resolver, quando alguém discorda e todo mundo está ouvindo para entender por que houve aquela discordância, qual é o ponto de vista daquela pessoa, quando alguém precisa de ajuda e todo mundo está ali realmente para ajudar. Então essa pessoa recebe essa ajuda. São momentos que o time entende que, independente do que esteja acontecendo ao redor, ali dentro é um local seguro. E olha, isso vale muito hoje em dia. Mas antes de continuar, eu vou dar aqui uma pausa no episódio e dizer que se você estiver gostando, deixe o seu comentário, deixe o seu review. Eu vejo um a um e me ajuda muito a melhorar o conteúdo. Eu aproveito também para mandar um abraço aqui para o Marcos, que deixou na semana passada um comentário, e dizer que eu acompanho muito as pessoas que já tiveram nas guerras comigo, né, ao longo desses anos, e eu fico muito feliz de ver cada um crescendo no seu dia a dia. E quando eu digo crescendo, não é só aquele desenvolvimento profissional, não. Claro, eu também vejo isso, mas eu vejo pessoas se tornando bons pais, bons maridos, bons filhos que respeitam momentos dos seus pais idosos, porque no final nós somos pessoas e isso fala muito mais sobre os nossos valores e o nosso caráter do que qualquer coisa. E se você for novo por aqui, também não deixa de assinar o canal e ativar as notificações para que você receba toda semana um conteúdo exclusivo que eu já venho produzindo aí há mais de 7 anos. Então, voltando aqui para o episódio,
Bruno, mas se tudo isso que a gente falou é tão óbvio, por que os líderes evitam ou deixam de criar esse relacionamento de confiança, esse ambiente psicologicamente seguro? Porque isso não é direto, você não mede facilmente, não gera resultado imediato e, principalmente, não dá aquela sensação de que você está no controle. Desenvolver pessoas, principalmente nos dias de hoje, dias de tanta ansiedade, de tantas mudanças, de tanta complexidade, exige tempo, exige repetição, exige paciência com o processo humano, empatia, exige flexibilidade. E isso entra em conflito com a mentalidade atual da maioria das pessoas, que é a mentalidade da urgência do dia a dia, de querer tudo para ontem, de querer tudo de forma fácil. Construir um time em que você realmente confia e confia em você não acontece num workshop, nem numa reunião que você faça bem feita, passando alinhamento. É no dia a dia, é na rotina, é na repetição, é na constância, é consistência em pequenas coisas que, sim, isoladas elas podem parecer simples, podem parecer pequenas, mas juntas elas mudam a visão do time. Então, o que eu vou explicar agora não são grandes movimentos, são ajustes que criam uma fundação sólida para que você tenha essa mudança. Um outro ponto importante é que nem todo mundo vai para a guerra com você, nem todo mundo do seu time é pessoa de guerra, e tudo bem. Isso não é julgamento de valor, não significa que a pessoa é ruim, não significa que ela não entrega, por exemplo, não significa que ela não é importante dentro do contexto geral. Só significa que nem todo mundo vai sustentar você quando o cenário apertar. E parte dessa maturidade é saber identificar isso com clareza, sem culpa e sem ilusão, porque a gente sabe que você vai ter um time com vários perfis de pessoas. Então, para te ajudar nesse caminho de criar a fundação, de entender quem vai estar com você nos desafios, nas guerras, eu vou te passar aqui 5 passos simples, né, para você aplicar e que tem dado muito certo, pelo menos na minha carreira, tem ajudado bastante a identificar essas pessoas. O primeiro passo é aprenda a diferenciar quem entrega de quem sustenta. Esse é o primeiro filtro e talvez um dos mais importantes. Tem gente que entrega muito bem, que cumpre os prazos, que executa ali com qualidade, às vezes com excelência, que resolve o que é pedido, mas quando o cenário é aquele cenário de condições naturais de temperatura e pressão, né? Quando isso muda, a pessoa some, ou ela se fecha, ela espera uma instrução, ela fica meio perdida, ela protege o próprio espaço, ela fica ali na defensiva, né, na reatividade. E tem gente que talvez nem seja mais brilhante tecnicamente, mas que sustenta quando o jogo aperta, né? Então comece a observar o seu time com uma lente diferente, com uma lupa ali, e se pergunte, quem assume responsabilidades sem que eu precise pedir? Quem se posiciona quando algo dá errado ou quando sai diferente da expectativa? Quem continua firme quando o cenário fica ali conflituoso ou confuso, né? A gente sabe que isso vai acontecer. Quem puxa o problema para si e não só a tarefa de executar? Essas são só algumas pistas que vão te ajudar. E se lembre que no cenário de pressão, sustentação vale mais do que execução. O segundo passo é teste confiança em situações reais, não só no discurso, né? Muita gente parece confiável até a primeira situação difícil, porque confiança não se mede no que a pessoa fala, no que ela diz que vai fazer, se mede no que ela faz efetivamente quando algo dá errado, quando tem um risco envolvido, quando existe uma pressão externa, uma pressão real, né? Não é, isso pode acontecer, é uma pressão real. Quando entra num momento de crise, dê espaço controlado, obviamente, para essas pessoas liderarem em situações que sejam relevantes. Observe se elas assumem ou transferem a responsabilidade, se elas comunicam ou se elas escondem quando tem um problema, se ela pede ajuda ou se ela trava, se ela fica esperando ali a instrução, se ela protege o coletivo ou se ela tenta se proteger. Não é sobre testar no sentido de eu vou armar um cenário, eu vou criar aqui uma arapuca foi brabo, né? Essa é antiga, mas uma armadilha para que eu pegue essas pessoas, né? É sobre prestar atenção quando a realidade testa. E olha, ela sempre testa. O terceiro passo é invista mais em quem demonstra maturidade, não só performance. Um erro comum é investir mais tempo em quem está performando melhor. Porque a performance sem maturidade, ela vai ter um limite, ela tem um teto, e às vezes isso vira até um problema, né? Comece a olhar para sua equipe e para sinais de maturidade, quem assume um erro sem culpa,
Quem escuta antes de reagir, aquela escutativa, né? Deixa eu prestar atenção, deixa eu ouvir a opinião do outro. Quem pensa no impacto além da própria tarefa, não, eu vou fazer isso aqui, mas poxa, isso daqui pode impactar outras equipes ou outros resultados. Quem busca melhorar, não só entregar. Essas pessoas são as que, com o tempo, elas viram a sua base. Para elas, você deve dar mais contexto, mais espaço, incluir mais decisões e desenvolver mais de perto, porque no longo prazo é esse grupo que sustenta você quando o resto começa a oscilar. O quarto passo é tenha conversas claras sobre o nível do jogo. Nem todo mundo sabe o que você espera. E muitas vezes o desalinhamento não é de capacidade, é só de entendimento. Seja direto sobre o tipo de time que você está tentando construir. Fale sobre coisas como responsabilidade compartilhada, postura diante de um problema, né, ou diante de uma situação mais crítica, expectativa do posicionamento dessa pessoa ou desse time como um todo, o nível de autonomia e de delegação que vai ter para esse time, para que eles entendam que eles vão ser responsáveis e não só executores de tarefas. E observe quem se aproxima disso e quem, de certa forma, faz aquela cara feia, né? Algumas pessoas vão crescer com isso, vão ouvir e vão crescer. Outras não, e tudo bem, isso faz parte, né? O erro é acreditar que está tudo alinhado quando não necessariamente está. E o quinto passo é escolha conscientemente quem você leva com você. E esse talvez seja o passo da síntese de tudo, né? Ao longo do tempo, você sempre vai ter um nível de escolha, mesmo que não seja uma escolha formal, né? Você escolhe em quem você confia mais, em quem você envolve mais cedo, em quem você vai desenvolver ali de perto, em quem você vai trazer para perto e vai confiar naqueles momentos críticos. E se pergunte ali, com honestidade, né? Aqui, total transparência, a gente tem que trabalhar sempre dessa forma. Quem eu levaria se eu tivesse que começar tudo de novo do zero? Quem me dá tranquilidade num cenário que talvez seja incerto? Quem melhora o ambiente quando está por perto e aí ajuda, inclusive, outras pessoas? E a partir disso, invista intencionalmente com toda a sua vontade nessas pessoas. Isso não é sobre criar panelinha, é sobre criar a sua base. Todo líder precisa de uma base confiável. Anota isso. Todo líder precisa de uma base confiável. Se você pensar nos últimos anos da sua vida, profissionalmente falando, né, provavelmente você vai se lembrar de alguns momentos que foram momentos mais difíceis, momentos de maior trabalho, mais intensos, vamos dizer assim, aquele projeto que talvez, nossa, parecia impossível, você virou noite e acabou entregando, aquela meta que todo mundo pressionou, aquela fase que parecia que tudo dava errado, era um problema atrás do outro, tudo ao mesmo tempo, né, que te deixava muito ansioso. Na época, aquilo tudo parecia o assunto, né, o problema a ser desenvolvido, né, o desafio. Mas tudo isso que te definia mudou, tudo isso passou. E olhando hoje, o que realmente ficou? Foram lembranças das pessoas que estiveram com você naquele momento, não foi? Fala a verdade. Você lembra de quem te ajudou, quem segurou junto contigo aqueles rojões? De quem ficou quando poderia ter saído e poderia ter ido para casa mais cedo, num dia que você virou noite ali? De quem falou o que precisava ser dito, mesmo vocês tendo conflito, mas depois tudo se acalmou, mesmo sendo ali desconfortável naquele momento e correndo até o risco de ser mal interpretado? De quem não sumiu quando as coisas complicaram, mas esteve ali do seu lado? Todo dia, na forma como você conduz pequenas situações, você está construindo um tipo de liderança. E não é só nos momentos grandes, é no dia a dia, é na forma como você reage a um erro, é na forma como você escuta, e aí, ou não escuta, né? Tem pessoas que não escutam, e quando eu falo escuta, não é sentar do lado e ouvir, é escutar, é prestar atenção em alguém. É na forma como você distribui as responsabilidades, como você delega, e não é delarga, né? É delega, dá a responsabilidade com a atribuição, mas acompanha a pessoa para que ela possa saber que você está ali para ajudar. É na forma como você lida com a pressão. A soma disso vai definindo uma coisa muito simples. As pessoas vão querer estar com você, ou então elas só vão trabalhar para você. É importante não romantizar também esse cenário. Ter um time forte não significa que tudo vai ser fácil, que tudo vai ser simples. Os problemas, eles continuam, a pressão, ela continua, os erros continuam acontecendo. Você não deixa de ter a guerra, mas você deixa de lutar nessa guerra sozinho. Esse talvez seja o ponto mais importante de todos, o ponto central desse episódio. Projetos acabam, empresas mudam, cargos passam, temos aí vários reorgs, né, de empresas, as coisas vão mudando, mas o que você constrói nas pessoas, fica.
fica na forma como elas lideram depois, na forma como elas tratam os outros times, na forma como elas tomam as decisões, na forma como elas constroem os novos ambientes onde elas vão estar. Ou seja, o seu impacto continua mesmo quando você não está lá, o famoso legado. E se você conhece alguém que está focado demais na guerra, na meta, no problema, no desafio, na pressão, mas não está prestando atenção em quem está ao lado dele, compartilhe esse episódio com essa pessoa, porque no fim é isso que mais pesa. Tem líder querendo resolver desafios maiores sem perceber que o que sustenta são as pessoas. E isso cansa, porque lutar sozinho, mesmo rodeado de gente, desgasta todo mundo. E, como eu sempre reforço, quando você curte, quando você compartilha, quando você interage, quando você comenta, não é só sobre o algoritmo. Você pode ajudar outro líder a perceber o que é essencial. A guerra muda, mas as pessoas certas fazem com que você atravesse ela. Então eu espero que você tenha gostado desse episódio. Eu te vejo na próxima semana. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.